O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficavam maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. A primeira leitura, preparada pela sabedoria e delicadeza da Igreja para esta solenidade, é retirada do livro dos Números, um daqueles 5 primeiros do Antigo Testamento, que dá testemunho de um Deus que faz desertos converterem-se em jardim. A graça do Deus que é proteção, cuidado e presença contínua na história de Israel e que lhes faz atravessar, partejar aquilo que vai sendo descrito como um amor íntimo, paterno, materno de Deus no Antigo Testamento, assume um símbolo todo especial, todo singelo na Virgem Maria, já que é a partir do seu útero, da sua maternidade, que Deus se mostra mais afeto, mais íntimo, mais proximidade. É a partir do sim dela, enquanto jovem, enquanto mãe, enquanto discípula, que chega até nós o Cristo, que é a máxima expressão do amor de Deus. Sobre o signo da bênção e da graça, está tecida esta primeira leitura do livro dos Números. 2 conceitos muito importantes no Antigo Testamento, já que Deus é aquele que continuamente abençoa, porque a bênção, a beracá, significa o favor de Deus que garante a vida, porque os judeus têm esta consciência que evidente e naturalmente tem a ver com as incertezas próprias de um povo que vive no deserto, marchando de lá para cá, sempre correndo o risco de deixar de existir. Israel é um pequeno istmo de terra, sempre a disputa. Ontem e ainda hoje, não estamos no meio de uma guerra que disputa sobretudo sobre aquele pedaço de terra bendito e às vezes maldito, como é próprio, não é? Da dinâmica da vida. Aquilo que é o objeto do nosso amor, é sempre aquilo que mais nos custa. É neste lugar do avesso, do desencontro, que Deus confia o seu amor acabado, o seu amor eterno. E nos momentos em que Israel está quase deixando de existir, Deus redobra a sua bênção, que significa poder estabelecer uma condição positiva de vida, poder garantir que sonhos, que projetos, que a própria fecundidade da terra, antes de ser uma consequência biológica, é um favor de Deus. Entende? Pedir a Deus a sua bênção significa estar consciente de que o que faz tudo o que existe concorrer para o bem é o fato de que tudo o que existe para dar certo tem que ser sustentado pela bênção de Deus. Porque é Ele quem dispõe, suscita, é Ele quem faz a terra árida converter-se em jardim. E ligado à bênção, à beracá, que é sempre o pedido do judeu, está a graça. A graça que é este conceito do Antigo Testamento, hesed, muito difícil de traduzir. Uma palavra sempre aproximada do que significa o conceito da graça do hesed no Antigo Testamento, é amor. Amor não no sentido de afeto e de romance, porque o amor enquanto afeto e enquanto romance caduca.
Nós sabemos bem disso, né? Como é difícil sustentar amor, afeto. Ou vocês acham que está sendo fácil para essa mãe ou para esse pai ficar andando para lá e para cá com a criança, para não incomodar ninguém? Então, amor é muito mais do que afeto, é muito mais do que gosto, é constrangimento, é ter que tomar o outro no colo, é ter que expor-se a risco. É assim que Deus nos ama. Por isso a palavra indicada para dizer amor no Antigo Testamento é, em primeiro lugar, hesed, que pode ser bondade, graciosidade, pode ser amor, pode ser perdão, e rahamim, não é? Que é útero, que é víscera, quer dizer, o amor só é verdadeiro quando ele solicita as nossas entranhas, e às vezes nos faz até perder o ar, não é? Porque a vontade é devolver. Assim Deus nos ama, com a sua bênção, nos sustentando e nos acompanhando, e com a sua graciosidade. E como o hebraico tem muita dificuldade com a abstração, né, não há conceitos abstratos no hebraico, uma maneira de descrever o quanto Deus é favorável a nós, na sua graça e na sua bênção, é esta que está dita aqui na primeira leitura, o pedido que Deus faz para que Moisés comunique aos filhos de Israel, que o pedido tem que ser para que Deus faça brilhar sobre eles a sua face e se compadeça de ti. Para que o Senhor volte para ti o seu rosto e que te dê a paz. É aquela experiência restauradora de um sorriso. Um sorriso não nos devolve a nós. A docilidade no olhar de uma criança não nos faz abrir as portas para a eternidade. Um instante tão pequeno, tão singelo, que nos faz estar próximos do céu. Então, no livro dos Números, Moisés é chamado por Deus a invocar sobre o povo esta bênção, que é face, que é rosto, que é gentileza. E nós trazemos isso para o nosso português. Quando a gente diz que uma pessoa é agradável e que nos faz sorrir, a gente diz assim, essa pessoa é engraçada. Não tem um refrigerante, não vou citar nenhum aqui porque não está me patrocinando, não está engarrafado. Então, a gente sabe que dentro daquela garrafa tem um líquido, e esse líquido é um refrigerante. Então, a gente pode ser engraçado, entende? Cheio da graça divina. Então, alguém engraçado, alguém que sorri, alguém que é suave, está cheio da graça, ao ponto da graça transbordar no seu sorriso. Então, Deus diz a Moisés que faça o povo ter consciência de que ele é o todo sorriso, ele é o todo engraçado, e está sempre disposto a fazer a sua face brilhar sobre nós, porque quando Deus sorri para nós e nós sorrimos de volta, a nossa vida se torna mais abençoada. E Ele, particularmente neste tempo tão sagrado e tão doce do Natal, sorri a nós sobre as feições de uma criança. Por isso, todos nós estamos contemplando este mistério profundo da manjedoura de um Deus que quis se fazer menino, para que nenhum de nós resistamos ao seu amor. Deus é o Baruch, é o bendito no Antigo Testamento, e Maria é chamada de a bendita no Novo Testamento. Quando nós vamos às etimologias no grego koiné, que é aquele em que o evangelista Lucas escreve, Maria é chamada por Isabel de eulogemene, a bendita. Eu, quer dizer bom no grego, logia, logemene, de dizer. Então Maria é aquela de quem se diz algo bendito. E aí ela diz que ela é bendita não por si mesmo, mas porque aquele que é o santo, aquele que é o digno de toda a bendição, realizou nela maravilhas. Então Maria é um espelho translúcido da graça divina. É muito bonito, porque a iconografia cristã traz isso. Estamos às portas de poder, mais uma vez, contemplar uma das pérolas do gótico, que é Notre Dame de Paris. Quem aqui se lembra dos tempos de infância, o Corcunda de Notre Dame, não é? Aquele filme da Disney. Lá no final da Catedral de Notre Dame está uma rosácea. No centro da rosácea está uma imagem da Virgem Maria. Isso era muito comum nas igrejas medievais, porque a ideia é que a luz da graça divina, esta luz engraçada, atravessa a rosácea, que é a Virgem Maria. Assim como a luz atravessa um vitral sem destruí-lo,
mas na medida em que toca o vitral, resplandece de beleza, assim é a Virgem Maria. Virgem antes, durante e depois do parto, a graça divina lhe atravessa e ela se torna um vitral que resplandece a beleza divina. Por isso, ao fundo das igrejas medievais, alguma delas, dentre as quais Notre Dame, há esta rosácea, para dizer que Maria é este esplendor todo especial, onde reflete a graça divina. Ela é a Kecharetomenen, ela é a toda engraçada, poderíamos assim traduzir numa formalidade mais direta, como Lucas a chama, o anjo, não é? No Evangelho de Lucas. In sendo a eulogemene, aquela que é bendita, as gerações me chamarão de bendita, ela é também a Macária, ou seja, a bem-aventurada, a toda feliz. Então, aquela de quem nós nunca nos cansaremos de bendizer, porque exaltando a grandeza de Maria, nós não estamos roubando nada de Cristo, mas estamos exaltando o próprio Cristo, que é a graça das graças, tanto quanto nela nós entendemos o que é que uma vida precisa para ser feliz, para ser bem-aventurada. Precisa de uma experiência de encontro com Deus e com a sua graça. Encontraste graça diante de Deus, diz o anjo à Virgem Maria, em Lucas 1, versículo 30. E nela todos nós somos agraciados. Por isso nós vamos continuamente, não como uma repetição vazia, mas como aquela insistência do amor que sempre se recorda e repete as mesmas coisas, não é? O amor é brega e é repetitivo, ou não é assim? Quando a gente gosta de alguém, pelo menos até os primeiros segundos de casado, né? Porque depois é traste, a gente chama de meu amorzinho, meu príncipe, as mesmas piadas. Então é próprio do amor ser um clichêzão terrível e repetir. E é por isso que a gente fica o tempo todo repetindo o que o anjo disse à Virgem Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, porque ela é a mediadora das graças de que necessitamos. E cada vez que repetimos uma Ave Maria, se recria em nosso coração, em nosso lar, em nossa família, aquele encontro com os anjos. Maria, cheia da graça de Deus, nós também nos enchemos, fomos agraciados nela. João, meditando sobre este encontro profundo da encarnação do Verbo, diz que àqueles que acolheram o Cristo foi dado o poder de se tornarem, por graça, filhos de Deus. E aí entendemos a conexão com a segunda leitura, quando Paulo diz, na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido segundo a lei, e nele nós recebemos a dignidade de filhos. Então, a Igreja, quando nos convida a celebrar este mistério, esta solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, está indo ao coração da nossa dignidade. A nossa dignidade como seres humanos vem do fato de que nós somos filhos, filhos de Deus antes de tudo. Ele é o Filho unigênito do Pai, gerado na natureza divina desde toda a eternidade, e nos dá a graça de participarmos desta sua natureza divina, convertendo a cada um de nós, por graça, em filhos. E a sabedoria da Igreja assim diz. Seria uma anomalia que uma mãe gerasse a cabeça e não o corpo. A gente diria que é um monstro. Do mesmo modo, se é Maria quem gera o Cristo cabeça na plenitude dos tempos, ela continua gerando o corpo de Cristo na história, que somos cada um de nós. Então é isso. Em sentido místico, Maria continua gerando o Cristo. Alguns versículos à frente, o apóstolo Paulo vai dizer, é preciso que o Cristo se forme em nós. Por isso, ninguém melhor do que a Virgem Maria para colaborar com o Espírito Santo nesta deificação que está acontecendo em cada um de nós. Porque no Natal, o que estamos celebrando é o mistério de uma deiformidade, porque ao longo do ano nós nos deformamos, porque a gente vai tentando se parecer com outras coisas, com o TikTok, com a pessoa do nosso emprego que conseguiu uma promoção, com a nossa vizinha que trocou de carro, e isso nos deforma, porque esquecendo de quem nós somos, a gente quer ser o que é do outro, e isso nunca dá certo. Agora, iniciamos o ano nos deiformando, refazendo em nós a forma de Cristo,
fazendo-nos filho como Ele é filho, trazer em nós os sentimentos e os mesmos pensamentos de Cristo Jesus. Nós vamos nos deiformando. E é Maria quem singularmente nos ajuda nesta obra da graça. Participamos da vida divina e o apóstolo faz notar na segunda leitura que somos filhos. E aqui quero insistir nisso, porque se não compreendermos que a nossa maior dignidade vem do fato de que a graça de Deus nos tornou filhos, a gente vai querer ser filho de outras coisas. E aí vamos nos esforçar e nos esfolar para nos caber em outras paternidades. E esta paternidade pode ser a ilusão de um cargo, pode ser querer cultivar esta ou aquela amizade, se é que podemos chamar assim, que a gente sabe que não dá certo, querendo colo, querendo compreensão, e a gente sempre dá com os burros na água, porque nada é capaz de realizar este sentimento de desamparo que todos nós trazemos. Este é o grande tratado da psicanálise. Algo no nosso inconsciente não está muito satisfeito com o fato de que o colo da nossa mãe não vai voltar. E a gente fica o tempo todo querendo que o cartão de crédito, que o cargo, que os relacionamentos sejam este colo, que nunca será amparo e que, na verdade, acaba sendo mais desamparo ainda, não é? Porque mora no amor a solidão, não é? Nós, às vezes, como lembra Ana Sui, nós amamos por dois e sofremos sozinhos. O único colo, o único amparo, a única plenitude, o único capaz de nos revestir desta dignidade que dá propósito, significado ao nosso coração, é Deus. Longe deste colo de Deus, nós iremos mendigar outros amores e seremos filhos, sabe-se lá Deus, do quê? Filhos de chocadeiras, não é? Talvez. E em sendo filhos de Deus, somos também filhos de Maria. E assim não temos que ter medo nenhum. Com todo respeito e licença ecumênica aos nossos irmãos de tradição protestante, porque quem nos autoriza a chamar Maria de mãe é nosso Senhor Jesus Cristo. Com todo respeito aos protestantes, mas não sejamos tolos. No alto da cruz, o Cristo não ia gastar o seu latim pedindo a João que pagasse o INSS de Nossa Senhora. Não é sobre isso que ele estava querendo dizer. O fato de que ela deveria cuidar, o João deveria cuidar de sua mãe, porque o único filho que Maria tinha estava morrendo. Ali, naquele momento, João representa toda a igreja. E Maria, então, se torna a mãe de todos os discípulos. Ele diz, apontando para João, eis aí a tua mãe, porque em João todos nós nos encontramos. Porque não há a mínima possibilidade de nós sermos discípulos de Jesus Cristo se nós não nos descobrirmos, de algum modo, filhos da Virgem Maria. E quem está dizendo isso não sou eu, é a Bíblia. No momento acabado da sua hora até o fim, o Cristo diz, a primeira mulher atraiu para os seus filhos um destino de condenação. Ela se aproximou de uma árvore, tomou um fruto, e aí tudo que é bom ficou imoral e legal engorda. Surgiu boleto, celulite, gente que vem para a nossa casa no Natal e fica até o Ano Novo dando prejuízo. Essa primeira mulher atraiu para nós um destino de condenação. Agora, esta outra mulher, aproximada de uma árvore da vida, toma o fruto e nos entrega. Este fruto bendito do seu ventre é o Jesus Cristo. Por isso, Maria é a mulher, é a nova Eva e é a mãe que na cruz acalenta a igreja que nascia. Vai ressoando, então, meus irmãos e minhas irmãs, ao longo de todos os séculos, a igreja nunca se constrangeu de assim se referir a Maria. Ela vai ecoando esta palavra do Evangelho de João, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Por isso nós entendemos este amor, este cuidado, este afeto que a igreja tem desde o início. A oração mais antiga dirigida à Virgem Maria é Subtum Presidium, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Essa oração reporta ao século II, nem tinha ainda Igreja Batista da Lagoinha. Reporta-se ao século II. Então, desde o século II, quando nós olhamos as catacumbas de Domitila, de São Sebastião, ali estão imagens, iconografias. A igreja sempre se referiu a Maria como mãe, sempre recorreu à sua intercessão. Se veio alguma coisa depois de Lutero, não vamos entrar neste mérito, mas o fato é, a igreja primitiva cria
que Maria era mãe de Deus e cria que ela era nossa mãe. E esta é a fé que nós vamos professar sempre. E nos recordamos aqui daquela bela frase que a Virgem de Guadalupe dirige a Juan Diego: não tenhas medo, acaso não estou aqui, eu que sou a vossa mãe? Essa é a nossa confiança. O que ela diz a Juan Diego na aparição em Guadalupe, ela diz a cada um de nós. E está dizendo já no primeiro dia do ano, para que ninguém seja sequestrado dessa esperança e dê uma de tolo, sendo distraído. Todos os dias, ao longo desse ano, lembre-se de Nossa Senhora, a Mãe da Piedade. Acaso não estou eu aqui, que sou a vossa mãe? E aqui termino dizendo, esta solenidade que hoje celebramos se reporta ao Concílio de Éfeso. Os concílios são momentos em que a igreja se reúne para ter mais clareza daquilo que ela já crê, mas não sabe muito bem como crer. Ela vai reunir os bispos, né? E como dizia São Gregório de Nazianzen, toda vez que os bispos se reúnem tem muita confusão, mas é o Espírito que fala. E o Espírito falou em Éfeso 431 que ela é a Theotokos, ela é a Mãe de Deus. Este dogma não é um dogma feito para a Virgem Maria como se ela fosse um fim em si mesmo. Ao declarar Maria como a Mãe de Deus, o que a igreja está salvando? É o próprio edifício da Cristologia, salvando a fé no fato de que Cristo é ao mesmo tempo homem e Deus. Ele não tem, com todo respeito a quem padece deste enquadramento psíquico, ele não tem uma esquizofrenia, entende? Jesus é ao mesmo tempo homem e Deus, unidos sem se misturar, distintos sem se separar. Passa a ser o que não era sem deixar de ser o que era. Se você entender isso, palmas para você, porque ninguém entende, mas está no concílio. É fé, dogma de fé. Quer dizer, o Cristo, em sendo uma pessoa divina, tem duas naturezas. Então Maria gera no tempo aquele que foi gerado desde toda a eternidade. A segunda pessoa da Trindade, gerada desde os tempos imemoriais, desde a eternidade, no seio do Pai, é gerada com carne, com osso, com alma e espírito humanos no tempo, através da Virgem Maria. Por isso ela é chamada de Adeípara, aquela que deu à luz o próprio Deus. Aí não caia na asneira, como eu escutei aí com todo respeito também. Hoje estou falando um pouquinho de mal dos pastores, mas não é para você brigar, não, é só para consolidar a fé da igreja. Que diz, mas como é que Maria pode ser mãe de Deus, se Deus é anterior a ela? Vai, do mesmo jeito que Deus se encarna, do mesmo jeito que Deus morre, entende? É o mistério de fé, não é? Às vezes os protestantes nos fazem argumentações até a página 3, né? Às vezes não viram a próxima página. Se nós não resguardamos o fato de que Maria é mãe de Deus, a gente tem que perguntar para o nosso irmão protestante, então, você adora a Jesus ou não? Sim. Jesus é seu Salvador? É. Ele é Deus? É. Ele tem mãe, não é? Então ela é mãe do Cristo inteiro, na sua natureza humana e divina, como o mistério da fé, porque não há divisão em nosso Senhor Jesus Cristo. E termino esta reflexão com um olhar sobre o Evangelho, quando, diferentemente daquela que é a tradição das Escrituras, se diz que é a mãe que impõe o nome do menino. É Maria que lhe dá o nome que o anjo, como o anjo havia lhe dito, não é, no início do Evangelho de Lucas. E o nome que ela lhe impõe é Yoshua, Yeshua, Jesus, Deus salva. E se diz que ela impõe esse nome no templo, no 8º dia. E o que significa o 8º dia? O dia da renovação. Deus cria em 6 dias, no 7º ele descansa, então o 8º dia é o dia da renovação. É neste 8º dia que Maria dá um nome ao menino, e cada um de nós hoje, nesta celebração, tem que sair com um nome novo, porque nós estamos num 1º de janeiro, que é um 8º dia, que a graça de Deus então nos inspire bons propósitos, que Deus renove o nosso coração, que façamos um encontro com a graça de Deus, com a sua face, com a sua bênção ao longo deste ano, e que, sobretudo, estejamos próximos de Maria, porque ela, como lembra a iconografia cristã, ela é a Rodigítria. Ao longo do ano nós vamos perdendo caminhos. Ela é a Rodigítria, ou seja, é aquela que vai nos apontar o caminho, Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus